Ok, muito bem. Eu queria falar com você um pouco mais sobre essa questão do conflito e do sofrimento. Tá aí, um assunto que eu acho de extrema importância para nós estudarmos aqui, para olharmos isso de perto, para investigarmos isso de perto. Só há uma forma de nos aproximarmos disso, é através da compreensão de nós mesmos. É a nossa mente que precisa ser compreendida. É esse movimento interno em nós que precisa ser visto. Assim, não existe algo mais relevante para você nessa vida do que a compreensão da verdade sobre você. Para isso, nós precisamos de algo como uma mente nova. Eu tenho falado aqui no canal com você e também em encontros online e dentro de encontros presenciais, desta coisa extremamente importante. Me refiro à mente livre do conflito e, portanto, livre de toda e qualquer forma de sofrimento. Então, nós precisamos descobrir o que é ter uma mente livre psicologicamente do passado, internamente livre desse modelo de pensamento que constrói o tempo, esse presente, passado e futuro. Nós nos colocamos como uma entidade presente dentro disso. E é nisso que reside o conflito em nós, o sofrimento em nós. Porque há uma ilusão presente nesse modo de nos aproximarmos das experiências desse instante. Estamos nos aproximando disso com base na memória, com base nas lembranças, com base nas recordações. Olhar isso, se aproximar disso, é verdadeiramente aprender sobre nós mesmos. Aprender sobre quem nós somos. Aprender a verdade sobre nós. Isso é algo extremamente importante. Nós não podemos aprender isso com alguém. Não podemos descobrir algo sobre isso ouvindo uma fala como essa. Portanto, a coisa fundamental para você nessa vida é estudar a si mesmo. E apenas você pode fazer isso. Somente você pode ter esse olhar direto para tudo que se passa aqui e agora, dentro de você. Uma das coisas que nós não aprendemos quando criança foi a aprender. Nós não sabemos aprender. Aquilo que nós chamamos de aprendizado é fruto, é resultado de conhecimento acumulado. É isso que nós chamamos aprender. Estar aprendendo. Aqui eu me refiro a aprender agora, aqui. Só há esse momento para aprender. Aprender esse instante é aprender aquilo que esse momento representa. Sem acúmulo. Sem guardar a memória, a lembrança, a experiência disso. Portanto, é um aprender ativo, nesse instante, nesse momento. Não há acumulação, não há experiência sendo guardada, não há memória, não há lembrança. Aprender sobre si mesmo é autoconhecimento. Compreender a si próprio aqui e agora, o que quer que esteja se passando internamente,
e externamente. Nossos conflitos na vida não são apenas externos. Nós temos problemas em nossas relações com as pessoas, também com situações, circunstâncias que nos ocorrem, que nos acontecem. Mas também temos internas situações conflituosas. Carregamos também esses conflitos internos. Então, nós temos o conflito do pensamento, da contradição interna. Nós sentimos uma coisa, desejamos outra e fazemos outra. É contradição, é uma desordem interna, é um conflito interno. Então, nós temos os conflitos externos de nossas vidas e temos os conflitos internos. Os externos estão em nossas relações com pessoas e situações. E os internos são aqueles que dizem respeito a esse movimento interno de pensamento contraditório, de medo, de desejo, de alguma forma de conflito interno, de contradição interna. E nós precisamos aprender sobre isso, aprender a observar isso. O que representa apreender, o que isso significa. Apenas quando podemos aprender sobre isso, compreender esse movimento interno em nós, podemos nos livrar disso, nos livrar dele. Então, eu tenho falado aqui, eu tenho enfatizado muito com vocês a beleza, a importância de permanecer internamente livre de toda forma de conflito e, portanto, de toda forma de sofrimento. Assim, a nossa relação com o outro ou com o mundo, das situações, dos eventos, dos acontecimentos, será algo inteiramente novo, diferente. A nossa relação com esse movimento interno de pensamentos, de desejos e medos e desordens psicológicas, tudo isso sofre uma profunda e significativa mudança quando você compreende esse movimento interno e externo de conflito e de sofrimento. Então, aprender sobre nós mesmos é a base para uma vida livre. Sem isso, nós não temos a menor condição de compreender a nós próprios na relação com o mundo, na relação com o outro, na relação com a vida. Então, se sustenta sempre essa contradição, esse conflito e esse sofrimento. Tudo porque não aprendemos a aprender. A nossa vida, hoje, ela é o resultado de tudo aquilo que nós assim aprendemos. Nessa forma tradicional, comum, usual, em que pregamos essa palavra. Ou seja, acumulando experiências, conhecimentos, lembranças, memórias. Então, o resultado disso é uma mente estreita, limitada, uma mente velha, uma mente presa a um modelo de repetição, de continuação, de continuidade. A isso eu tenho chamado de condicionamento psicológico. Essa tem sido a nossa condição de vida presente. Porque nos falta esta arte de aprender sobre nós mesmos, agora, aqui. Aprender sem esse acúmulo, nesse momento, nesse instante, esse olhar
para aquilo que se passa, soltando, abrindo mão, deixando solto esta condição interna que tem gerado contradições, conflitos e sofrimento em nossas vidas, que é viver sempre sustentando a ideia de alguém presente aqui, nesse momento, se movendo nesse momento com base nessa estrutura que é a estrutura do pensamento. Um pensamento que ele tem uma continuidade nesse tempo presente, passado e futuro. Então, esse pensamento é uma condição psicológica de existência para esse eu. Assim, esse modelo de pensamento psicológico, de memória psicológica, de programação interna de existência do eu, é algo que precisa ser visto, observado, compreendido. Então, isso é o real aprender sobre nós mesmos. Então, nós temos a possibilidade de irmos além desta mente estreita, limitada, presa a esse programa, a essa condição de identidade do eu, de identidade egóica. Alguns chamam isso de iluminação espiritual ou despertar da consciência. A vida livre desse eu é a vida livre desse modelo de tempo, passado, presente e futuro. A questão toda é que toda ação que nasce desse modelo, ela não representa uma ação completa, total. Não há uma totalidade de ação nesse presente momento. Quando o sentido do eu está traduzindo, interpretando, avaliando, se ajustando ou modelando essa ação nesse instante. Acompanhar isso agora que é fundamental. Acompanhe isso agora. Toda ação presente, quando tem o passado, ou seja, a memória, a lembrança, as ideias guardadas, todo esse conhecimento acumulado como base, essa ação é uma ação contraditória, é uma ação em conflito, porque é uma ação que tenta se ajustar a esse momento, a esse instante, dentro de uma programação já pré-estabelecida. Isso não se ajusta. Então há o conflito. E esse conflito é basicamente sofrimento em nossas relações. Eu posso lhe dar um exemplo muito prático disso. No contato que você tem com uma pessoa, tudo que você tem dela é uma memória, uma lembrança, uma imagem. É um conhecimento prévio que você tem sobre ela. Essa condição do eu é basicamente memória. Tudo que esse sentido do eu faz é guardar memória, lembranças, imagens daquilo pelo qual ele passa. E com base nessas imagens, nessas lembranças, nessas memórias, ele atua. Então, a nossa relação com o outro, sempre baseada neste eu, neste mim, neste ego, é uma relação conflituosa. O ser humano, ele não compreende o outro. Por mais que tenhamos ouvido ao longo de toda a história da humanidade a importância de amar
o próximo. A situação do eu é isolacionista. A situação do ego é autocentrada. E, portanto, com base nesse fundo de conhecimento, memória, lembranças e imagens que se sustentam em julgamentos, em avaliações, na divisão, no conflito, enquanto isso permanece, não existe o próximo. O outro é apenas uma imagem, uma autoprojeção do eu. Aonde é que o amor se torna possível nisso? Então, o que é amar o próximo? Onde está o próximo? Para o eu, autocentrado, que tudo que tem do outro é uma imagem que ele projeta em seu medo, em sua ambição, em sua inveja, em seu conflito, em seu sofrimento. O sentido de um eu presente aqui e agora é basicamente conflito, sofrimento. Como pode haver amor no contato com o outro se aquilo que prevalece nesse mim, nesse eu, é a inveja, a ambição, o autocentramento, o autointeresse, o egocentrismo? Acompanhem isso, é muito claro. Quando você olha para a sua relação com a pessoa mais próxima de você, o que você percebe é uma busca de entendimento, de compreensão. Mas isso com base na lembrança, na memória, na imagem que você tem do outro. Então, é uma tentativa, na verdade, de ajustamento. A isso nós chamamos amor. Quando esse mim, esse eu, esse ego se ajusta ao outro, enquanto existe essa mútua admiração, apreciação, nessa comum opinião, avaliação e julgamento, quando há essa coisa mútua, quando há essa troca de afagos, de elogios, de opinião comum, quando há algo que interessa a ambos nessa relação mútua, aquilo que nós chamamos de amor está presente. Quando isso nos oferece o prazer, a satisfação, o preenchimento. Mas qualquer mudança, qualquer representação de contradição, de conflito, de interesses, quando isso não é mais mútuo, não há mais essa intenção comum de satisfação e preenchimento, aquilo que nós chamamos de amor não é mais amor. Então, nós não sabemos o que é amar o próximo, porque o próximo é uma projeção desse eu, é uma idealização desse mim. Enquanto o outro é importante para mim, esse mim se sente bem, preenchido. Mas quando o outro não tem mais importância para esse mim, porque esse mim se sente humilhado, diminuído, está ressentido, se sentindo traído, enganado, ou não aceito em suas ideias, opiniões e crenças, quando o outro não participa mais disso, não existe mais possibilidade dessa relação,
Então, aquilo que nós chamamos de amor é uma conveniência, é algo que se baseia em imagens, em crenças, em desejo, em boa vontade, mas tudo isso desaparece quando o eu, mim, o ego, aqui se sente ferido, excluído, enganado, traído. Nós precisamos descobrir uma qualidade de vida em amor. Então, esse amor está presente quando existe essa ação completa, essa ação total. Essa ação completa, total, é a ação livre do eu e, portanto, livre do ego. Daí a importância de descobrirmos o que é aprender sobre nós mesmos, aqui e agora, e abrirmos mão e soltarmos essa condição psicológica de memória, de modelo de pensamento psicológico. Nos livrarmos de todas essas manias internas, de todas essas imagens, de todas essas crenças, de todo esse autocentramento. Então, estamos diante de uma mente capaz de aprender. Aprender nesse momento presente, nesse ativo instante, nesse aprender direto. Nós temos um contato com a realidade daquilo que está além da mente egóica. Além dessa condição de memória psicológica. Então, essa ação completa surge nessa relação com o outro, uma relação nesse nível, sem imagens, sem o desejo de recompensa, sem o medo da rejeição, sem o desejo da aceitação. Uma ação livre do eu com o outro é a presença do amor. É a presença do amor porque o outro não está como uma entidade separada desse mim, porque esse mim não está, esse eu não está. Se não há esse eu, não há o outro. Se não há esse outro, a presença da inteligência, deste amor, desta verdade, é isso que está presente. Então, amar o próximo é descobrir que não há esse próximo, só há o amor quando o eu não está. Então, a ação completa, a ação total, a ação real é a ação de uma mente nova, livre desse modelo que eu tenho chamado de tempo psicológico, que é essa existência do eu, que é essa existência do mim. Em nossos encontros, o nosso propósito é investigarmos isso e descobrirmos a arte de aprender. Uma vida nova requer uma mente nova. Uma habilidade real de lidar com o que ocorre aqui e agora, sem esse fundo que é o eu. Então, nesse amor, temos a realidade da consciência divina, da verdade de Deus. Não é o eu
amando o seu próximo, é a realidade de Deus presente, sem a ilusão da separação entre esse eu e o outro. Então, eu quero lhe convidar à arte de aprender a ser, a assumir a realidade de ser aquilo que é você agora, aqui, livre do eu. Assim, o propósito desses encontros é investigar com você a liberdade de ser aquilo que você nasceu para ser, o despertar da consciência, a verdade do seu ser é a iluminação espiritual. Nela, o sentido do eu não está presente. E se isso não está presente, não há conflito, não há sofrimento. Não há mais essa mente estreita, limitada, e sim uma mente inteiramente nova, onde há silêncio, onde há quietude. É só quando se torna possível a revelação da verdade do seu ser, que é a verdade de Deus. É importante que se diga isso aqui para você. Essa crença, essa ideia do amor, isso não é real, enquanto o sofrimento está presente. As pessoas dizem umas para as outras: ame o outro, ame o seu próximo. Mas na pessoa, que é basicamente o sentido de um eu, de uma identidade egóica presente, isso é impossível. Tudo que o eu, o ego, busca, quando ele tem boa vontade, isso é por conveniência, é claro. Enquanto isso lhe convém, ele se aplica a uma relação dentro dela com muita boa vontade. E é o máximo que ele pode dar de si mesmo, é uma boa vontade de querer, de desejar, de idealizar o amor. Mas, basicamente, o eu está em conflito, o eu está em sofrimento, o eu está em carência, o eu está vivendo a ilusão do sentido de separação. Esse eu, que é esse sentido de pessoa, não se conhece. É a ilusão de uma identidade presente na vida, nesse momento, nessa experiência presente, e, portanto, naturalmente em conflito, em sofrimento. E se isso está presente, o amor é impossível. Apesar de toda a boa vontade, apesar de todo o desejo de amar, o que temos no máximo em nossas relações no ego é afetividade, é carinho, é cuidado. Isso por diversas razões. Algumas são declaradas e outras são ocultas, mas essas razões são sempre centradas no desejo, no prazer, ou no medo, e, portanto, no sofrimento. A verdade daquilo que é Deus, a verdade daquilo que é o seu ser, se revela nesta arte de ser, consciência, felicidade, que é amor. E agora acabamos de ver isso, um amor que nasce, aflora, desperta, desponta naturalmente quando há uma ação completa, uma ação total, uma ação livre desse fundo de conhecimento, de experiência, de memória, de lembranças, de imagens, que é esse falso centro, que é o eu, o ego.
Nós temos usado toda essa linguagem aqui no canal, assim como dentro de todos esses encontros, mas não fique preso a essa linguagem. Estamos apontando para algo além das palavras, portanto, além de toda essa linguagem. É possível descobrir diretamente isso através da autoobservação, sem qualquer ideia, sem qualquer palavra, sem qualquer imagem sobre essas palavras. Por isso que eu tenho enfatizado a importância da real meditação na prática. Porque a real meditação na prática comporta dentro dela, naturalmente, essa arte de aprender sobre si mesmo, aqui e agora, momento a momento. Então, ela comporta dentro dela essa ação livre do ego, uma ação completa, uma ação livre desse tempo psicológico, dessa memória psicológica. Uma ação que é o transbordamento dessa inteligência, desta verdade do ser, que é amor. E aqui eu quero deixar também um convite para você. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Se isso é algo que faz sentido, a gente se vê no próximo, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Com o passar do tempo, dentro de uma prática de meditação, você está tão hábil que, ao se assentar, naturalmente a mente silencia. Não há muito esforço para isso acontecer. Quase nada ou nenhum. Mas você está diante de um truque ainda do ego.